A gravação mostra centenas de homens com os olhos vendados, cabeças raspadas e mãos amarradas sob os olhares de policiais com uniformes da SWAT. Apesar de terem sido publicadas anonimamente na internet, um investigador ouvido pela rede americana CNN afirmou que as imagens teriam sido gravadas por um drone na província chinesa de Xinjiang. Os homens estariam sendo transportados de um centro de detenção em Kashgar para outra unidade prisional. Assunto: campos de concentração chineses para a reeducação dos uigures voltou à tona com força recentemente devido a filmagens absurdas que emergiram na net. Todo mundo sabe o absurdo que são esses campos, mas mais uma vez o governo ditatorial comunista chinês simplesmente nega que sejam campos de concentração. Trabalho forçado, muitas vezes até roubo de órgãos, mas se fosse educação mesmo, até era um problema menor. O problema é que são verdadeiras prisões. Fizemos um vídeo sobre isso no dia 19 de novembro de 2019. Documentos vazados comprovam crueldade dos campos de detenção chineses. Nesse vídeo comentamos sobre uma reportagem do New York Times em que expunham documentos secretos do Partido Comunista Chinês sobre esses campos de concentração. Alguns trechos são chocantes. É preciso ser severo, demonstrar absolutamente nenhuma misericórdia. O material do New York Times continha fotos dos próprios campos de concentração em si e até uma filmagem que foi autorizada pelo governo chinês. Embora tenha o nome de centros de educação, são prisões, tem grades nas janelas, guardas nas portas. O governo chinês até levou alguns jornalistas para fazer uma visita em um desses campos, mas lógico, sendo uma visita guiada, as pessoas que apareceram lá estavam todas felizes e satisfeitas. Muito provável, se o campo fosse escolhido aleatoriamente em um momento qualquer, a história seria diferente. Ontem, porém, foram liberados vídeos feitos por um drone de origem desconhecida que mostram filas de muçulmanos uigures sendo embarcados em trens, todos eles algemados e vendados. A cena lembra muito os campos de concentração nazista, porque muitas vezes a movimentação de prisioneiros era feita da mesma forma, por trem. Essas escolas, teoricamente, teriam por objetivo integrar as pessoas desse grupo étnico com o restante da China. Na prática, porém, se torna campos de trabalho forçado. Há suspeitas também que abasteçam o mercado de órgãos para transplante na China. Sim, você entendeu. Eles mantêm os prisioneiros vivos porque essa é a forma melhor de conservar os órgãos. Mas se precisam, digamos, de um coração de tal tipo, eles matam o prisioneiro e extraem o órgão. Uma violência absurda que é negada pela China, lógico. Porém, os próprios médicos chineses estranham a facilidade de transplantes por lá. Bom, a visão libertária sobre esse assunto eu nem preciso falar. Isso é um absurdo que mostra como máfias podem ser cruéis com seu próprio povo e não se importam nem um pouco com o bem-estar da população. Se importam apenas em se manter no poder e roubar cada vez mais a população daquele país. Em suma, o que se percebe é que esses campos de concentração não foram uma exclusividade do nazismo, mas acabaram acontecendo em qualquer governo autoritário. A esquerda, ao querer impor uma visão de planejamento central, seja na economia, como no caso da União Soviética e seus gulags, seja na vida pública, como é o caso da China e seus campos de concentração, seja tanto na economia quanto na vida pública, como os nazistas, eles acabam por se tornar incrivelmente autoritários. Não deixe o vírus do esquerdismo corroer você. O máximo que se extrai daí são supostas boas intenções que nunca funcionam na prática. Na prática, o que se vê é isso: é dor, fome, morte e crueldade. Apesar dos apelos internacionais, autoridades chinesas seguem ignorando qualquer crítica aos seus campos de concentração. Na China inteira quase já não se utiliza mais dinheiro em papel, dinheiro em espécie. Ainda é aceito em todo lugar, mas é muito mais comum você pagar suas contas só utilizando o seu celular, só utilizando o famoso WeChat ou então o Alipay, que são dois aplicativos muito fortes de pagamentos digitais. Esse dinheiro vai sair ou da tua carteira digital ou da tua conta bancária, sai na hora, e aquela pessoa que está recebendo o dinheiro recebe na hora também. Pode ser utilizado para pagar absolutamente tudo que você imaginar. E aqui na China, desde o mendigo na rua pedinte, aquela pessoa que está ali no chão pedindo, até os supermercados, os shoppings grandes, todos aceitam pagamentos digitais. O primeiro ponto interessante é essa questão da terra, então. Aqui é o seguinte: toda a terra, todo o solo
pertence ao governo chinês. Você olha o mapa da China, pertence ao Partido Comunista, não pertence ao cidadão. Não existe a possibilidade de eu, mesmo que eu for chinês, chegar aqui e falar, eu quero comprar 300 metros quadrados de terra. Não pode, não existe. Você até pode comprar, mas, por exemplo, você vai comprar terra, a terra por um tempo vai ser sua, mas depois de você usar a terra por um determinado período, você tem que devolver ela ou comprar ela de novo, pagar ela de novo. Não é que você não possa comprar terra, você vai comprar. Só que ela não vai ser sua igual no Brasil, que você vai poder passar de geração para geração, porque aquela terra é tua, da tua família. É, a mesma coisa com apartamento, né? Você compra um apartamento, maravilha, mas você tem como se fosse um leasing ali do apartamento por 70 anos, e aí depois, então, ou você vai ter que pagar uma nova taxa. Como o comunismo foi implantado, o Partido Comunista entrou forte ali depois da década de 50, o que o pessoal está falando é que esses 70 primeiros anos ainda não acabaram. E quando acabar, alguns dizem que o governo pode ser que suavize, então, essa política para evitar que com o tempo a população, que já é enorme, se rebele contra o governo. Mas hoje não tem a possibilidade, então, de eu comprar uma terra sabendo que é meu e quando eu tiver filho vai ser minha. Hoje... Por exemplo, que eu vou comprar terra e eu posso, por exemplo, deixar como herança para os meus filhos. Isso não existe. A terra pertence ao país, é um bem público, e aí o chinês ele tem que estar meio que ciente disso. Por exemplo, às vezes você passa na rua, se você vê um protesto, alguns até tentam, né? Eles colocam faixas, fazem protestos contra o governo, mas não dá 5, 10 minutos, já vem polícia, já sai prendendo todo mundo, levando todo mundo. Da censura, que a liberdade de expressão, querendo ou não, é meio que censurado, né? Não se pode ter... Bem limitado, né? Tem também a questão da censura da internet, né? Internet, TV e rádio, né? Todas as mídias. Primeiro que a internet, a gente já falou para vocês várias vezes, você chega aqui, Google, Facebook, YouTube, nada disso funciona aqui, porque o governo não quer que as influências externas venham a estragar, né, a mentalidade pura chinesa e tal. Então o governo tenta preservar os seus cidadãos das influências externas. E aí então a internet é bloqueada, na TV passa o que eles querem que passe, rádio, notícias, jornais, rola, né, o que vai em frente é o que o governo permite que vá em frente. Se o governo falar essa notícia não vai entrar, não entra. É engraçado que algumas notícias a gente lê a notícia daqui, aí a gente pega e fala, tá, agora vamos ver lá fora. Aí acessa o New York Times, acessa o G1, acessa outros lugares e vai ver a notícia, ela é levemente ou muito diferente. Tudo beneficiando o governo chinês. Coisa interessante é que aqui o governo ele decide a respeito de coisas pessoais da vida dos chineses. Por exemplo, quantos filhos os chineses podem ter? Não sei se vocês sabem, mas em 2015 foi aprovada uma lei que os chineses poderiam ter o seu segundo filho. Até então teve um período ali que os chineses só poderiam ter um filho. Quem não obedecesse essa lei poderia ser multado em valores absurdos. Eles perceberam que a população estava envelhecendo muito rápido, perceberam que o sistema previdenciário do país vai ter um problema gigantesco no futuro. Eles têm aposentadoria aqui, mas é muito ruim, é pior que o sistema do Brasil, inclusive. Você pode ter tua religião, mas você não pode em nenhum momento fazer proselitismo, né? Que é converter pessoas para tua religião, chamar a pessoa e falar, vem cá que eu vou te ensinar um negócio. Ou então distribuir panfletos na rua, ou tentar na rua... em ambientes públicos, né? Tentar demonstrar a sua religião. Outro ponto é a questão da desigualdade social. Enquanto o comunismo prega que todos devem ser iguais, a gente percebe muito uma desigualdade grande na população, né? A teoria do comunismo e do socialismo é justamente que não haja um super rico e um super pobre. Mas o que a gente acaba percebendo aqui é que acaba existindo sim, e até o contraste ele é até maior do que em países não comunistas.